Estudo bíblico, mais um momento de palavra, mais um momento onde vamos trazer para você aquilo que Deus tem separado para as nossas vidas, aquilo que Deus tem trazido para nós como revelação. E vamos dividir hoje com vocês que estão aí, vocês que nos acompanham pelo Facebook, vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, enfim. Louvado seja Deus pela tua vida. Amém? Hoje vamos falar sobre um tema interessante, hoje nós vamos falar sobre algo poderoso. Eu gostaria de falar quais são e quais foram os principais efeitos da queda do homem. Os principais efeitos que a queda do homem lá em Gênesis causaram no homem, causaram na humanidade. Nós vamos falar sobre isso hoje e eu gostaria que você ficasse ligado aí, gostaria que você estivesse atento para tudo aquilo que nós vamos falar hoje, porque é um estudo poderoso, amém? Glória a Deus! O Valdemir já está chegando por aí, nós estamos ao vivo no perfil Eric Santana, o meu perfil do Facebook, estamos ao vivo também na página do Facebook, Ministério Eric Santana, você corre lá, acessa a nossa página, curte os nossos vídeos, os nossos estudos, as nossas mensagens, enfim, tudo o que nós temos lá preparado para você, tudo que nós compartilhamos contigo em relação e relacionado à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir só uma coisa antes da gente começar a falar sobre quais foram os efeitos da queda no homem. O pecado de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva. O que isso causou nas nossas vidas. Amém? Antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês, curtam esse vídeo e, acima de tudo, compartilhem esse vídeo. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento de pandemia, um momento onde as pessoas estão reclusas nas suas casas e muitas delas precisam de uma palavra, precisam de um alento. Então você pode, compartilhando este vídeo, alcançar essas pessoas. Amém? Então você curta e você compartilhe esses vídeos para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam edificadas pelo poder e pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje estou aqui fazendo esta live com os meus filhos, minha esposa participando, e você também vai digitando aí de onde você está assistindo, vai digitando de onde você está acompanhando este vídeo, digite também nos comentários as suas dúvidas, digite nos comentários tudo aquilo que você quer saber sobre este tema interessantíssimo. Amém? Glória a Deus! O texto que nós vamos utilizar para este estudo bíblico está lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 7. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ler este texto. Quais foram os principais efeitos da queda e quais foram os principais problemas que isto acarretou para nós. Amém? Vamos falar sobre isso agora. Bom, o texto, como eu disse, é Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim: E abriram-se os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. Então coseram para si folhas de figueira e fizeram com estas folhas aventais. Aleluia! E então, ao ouvirem o som da voz do Senhor Jeová, que passeava no jardim, ao declinar do dia, Adão e sua mulher se esconderam na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Jeová, Deus, o homem, e lhe perguntou: onde estás? Versículo 10. Respondeu-lhe então o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque percebi que estava nu e me escondi. Aleluia. Nós vamos ler somente até aqui este texto muito conhecido, um texto que narra o início da queda do homem. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem nesse jardim. Esse jardim era um lugar maravilhoso. Aqui eu já vou te ensinar a primeira coisa. Deus plantou um jardim no Éden. Então, observe, Deus plantou um jardim no Éden. O Éden não era o jardim. É importante que você aprenda isso, porque
o Éden era uma região, o Éden era um lugar. E neste lugar, Deus resolveu plantar um jardim. E Éden é uma palavra que significa maravilhoso, que significa lugar de delícias. Olha só, Deus colocou o homem num lugar maravilhoso. Deus colocou o homem num lugar de delícias, num lugar de bênçãos, num lugar onde só tinha coisas boas. Observe que os judeus, eles não vão falar o jardim, eles não vão falar o Éden. O povo judeu, ele vai sempre se referir a esta passagem, a este lugar, como o jardim de Deus, como o lugar das delícias. Ou seja, um lugar que é completamente oposto do deserto. É um lugar que é diferente do deserto, porque deserto não é lugar de delícias. Deserto não é um lugar maravilhoso. Então Deus não colocou o homem no deserto. Então aqui eu já vou te dizer uma coisa importante. Se você está no deserto, saiba que Deus não te colocou no deserto. Ele pode ter permitido você chegar no deserto, mas não foi Ele que colocou. Isso se aplica para esta grande pandemia, para este grande momento difícil que nós vivemos. Observe isso. Deus não nos colocou nesta pandemia. Ele permitiu. Porque Deus não coloca o homem no deserto. Deus sempre coloca o homem no jardim. Aleluia. Glória a Deus. Quem está pegando aí? Você está conseguindo compreender? E nesse jardim, Deus tinha comunhão com o homem. A Bíblia diz, nós lemos aqui no texto, que Deus vinha. Então, observe isso. Deus descia todos os dias. A Bíblia vai dizer que Deus descia todos os dias ao cair do dia, ou seja, aproximadamente entre 6 horas da tarde. Ele descia, ele vinha para ter comunhão com o homem. Ou seja, Deus ele vai sempre te colocar no lugar onde ele possa ter comunhão com você. Aleluia. Aleluia. Mas aconteceu algo complicado ali e aconteceu algo que afetou essa comunhão e que isso afetou a minha vida e a tua vida. Como assim? Houve uma desobediência, houve uma transgressão. Você conhece o texto? Você conhece a passagem? Adão pecou, Adão desobedeceu, Adão errou o alvo, porque a palavra pecado ela está ligada com errar o alvo. Ou seja, Adão fez aquilo que não era para ter feito. E esse pecado primeiro fez ele perder a pureza. Nós lemos aqui no texto. A primeira coisa que aconteceu com Adão quando ele peca é perder a pureza. E nas nossas vidas é assim. Toda vez que a gente comete um pecado, a gente perde a pureza. Você não está pegando. Olha só, Jesus morreu por esse nosso pecado. Jesus morreu para redimir o homem do pecado que Adão cometeu. Amém? Mas nós pecamos e todas as vezes que nós continuamos pecando, esse pecado primeiro nos faz perder a nossa pureza. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você começa a viver uma vida diferente. E aí então você vai lá e peca. Ou seja, aquela pureza que Cristo tem e que te enxertou, você perde toda vez que você peca. Então, o primeiro efeito do pecado na vida do homem, na minha vida e na tua vida, é a perda da pureza. Quem está pegando? Amém. E toda vez que você perde a pureza, você automaticamente, num primeiro momento, vai começar a sentir vergonha daquilo. E como assim? Logo que você vira crente, você já percebeu isso? Logo que você aceita Jesus, tudo que você faz de errado te traz vergonha. Mas qual que é o problema com o passar do tempo? Que depois de um tempo, se você não vigiar, se você não tomar cuidado, se você não viver uma vida de busca constante, de mudança e de renovação, essa vergonha não vai mais começar a acontecer. Então você vai começar a pecar, vai começar a perder a pureza, vai começar a ficar sujo, não vai mais ter vergonha. E então esse pecado se institucionaliza na tua vida. E isso se chama iniquidade. Aleluia. Porque olha aqui para mim, toda vez que a gente peca, os nossos olhos espirituais,
Porque eu não sei se você sabe que você tem olhos espirituais. Eu não sei se você sabe que você tem ouvido espiritual. Eu não sei que você sabe que você tem boca espiritual. Então toda vez que a gente peca, os nossos olhos espirituais eles ficam escancarados para o pecado. Ou seja, como se ele quisesse sempre mais. Esses são os grandes problemas do pecado. Primeiro, ele faz você perder a pureza, ele te torna sujo. É por isso que o sangue de Jesus nos limpa. Olha o que a Bíblia vai dizer, que o sangue de Jesus nos limpa de toda a sujeira, de toda a impureza do pecado. Mas como a gente continua pecando todos os dias, esse pecado que a gente comete, ele nos suja todos os dias. Então, nós perdemos a pureza todos os dias. E então, como perdemos a pureza, nos envergonhamos. Então os nossos olhos ficam abertos para o pecado. Assim como os olhos de Adão e Eva, que começaram a enxergar não somente as coisas boas, mas começaram a enxergar as coisas más. É por isso que quando uma pessoa que vive no pecado, ela só enxerga pecado, porque os olhos delas estão abertos agora para o mal. E os nossos olhos carnais tendem sempre a buscar, a olhar as coisas carnais. Quem está pegando? É forte isso. Não. O mal, ele nunca deixou de existir. A diferença é que, antes da queda, o mal, ele estava em potência. Como assim? Talvez você possa ter se perguntado já na tua vida. Ué, será que Deus criou o mal? Lucas, Deus criou o mal? Sim. Você acha que Deus criou o mal? Ou Deus só criou o bem? Melhor, Deus criou o pecado? Talvez você já tenha se perguntado isso. Deus criou o pecado? Deus criou as coisas ruins desta terra? Coronavírus. Deus criou o coronavírus? Já que nós estamos falando, já que a gente só fala sobre isso dos últimos 20 dias. Olha só, o pecado, Deus, ele criou o pecado em potência. Como assim ele cria o pecado em potência? Ele cria uma possibilidade de você pecar. Como que ele fez isso no Éden? Ele criou 4 tipos de árvores. Você lembra do texto? As árvores agradáveis à vista, as árvores boas de se comer, a árvore da vida e a árvore da ciência, que você conhece como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele criou 4 tipos de árvores. E ele falou para Adão, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore da ciência. Quando ele criou a árvore, mas quando ele disse que Adão não podia comer a árvore, ele em potência criou o pecado. Ou seja, o pecado só passaria a existir se Adão desobedecesse a Deus. Você está pegando aí? Ninguém nunca te ensinou isso. Tenho certeza disso. Então, Deus, ele sempre ele cria as coisas más em potência. Ou seja, ele cria a possibilidade do... Quando Deus dá ao homem o livre-arbítrio, ele dá ao homem a possibilidade de ser criado todas as coisas ruins. Quer ver? Só que isso não é ruim. Talvez você deva estar pensando, nossa, pastor, mas isso é tão ruim. Deus, ele cria o pecado em potência. Não. O problema não é com Deus, o problema não é com a criação, o problema é com o homem. Porque olha só, Deus criou 4 tipos de árvores. Vamos voltar para o Gênesis. A árvore agradáveis à vista, a árvore que dava frutos bons de se comer, a árvore da vida e a árvore da ciência. Amém até aqui? Então, Deus, ele criou em potência 2 coisas, o pecado e a vitória. Você está pegando? Ele criou o pecado. Se Adão come da árvore que não era para comer, do fruto da árvore que não era para comer, então o pecado passa a existir. Tá pegando, Lucas? Amém. Mas, se o homem não come da árvore da ciência, mas come da árvore da vida, Deus também dá a possibilidade da criação da glória, da vitória. Você não tá pegando. Isso é muito forte, aleluia. Isso é muito forte. É como um pênalti. Pensa num pênalti. Vamos trazer para o futebol, porque o brasileiro conhece muito de futebol. Pensa no seguinte, final de campeonato, o jogo está 0-0, segundo tempo,
48 do segundo tempo. O juiz deu 3 minutos de acréscimo, ou seja, é o último lance. Então o time está atacando. E aí de repente o atacante dá um drible, o zagueiro faz uma falta dentro da área, pênalti. 48 do segundo tempo, final de campeonato. Se aquele pênalti se transformar num gol, é glória. Aí Deus ele faz o seguinte para você, ele fala assim, olha, toma a bola, bate o pênalti, faz o gol e seja glorificado. E tenha glória sobre você. E seja vitorioso. Se você fizer o gol, você tá feita a glória, você vai ser glorificado, você vai ter vitória, você vai ser o cara. Mas, em potência, se você perder o pênalti, quem tá pegando? É assim que Deus cria as coisas. Foi assim que Deus criou o pecado. Ele criou o pecado em potência. Imagina, o pecado é o seguinte, perdeu o pênalti, criou o pecado. Adão optou por comer da folha do fruto que não devia. Ou seja, o pecado em potência que Deus tinha criado se tornou realidade. Quem está pegando? Digite aí suas dúvidas. Digite aí nos comentários se você tem dúvidas. Nós estamos aqui preparados para te responder aí todas as suas dúvidas. Aleluia. É assim que Deus cria as coisas. É assim que Deus criou o pecado, é assim que Deus criou as coisas ruins que nós conhecemos. Porque olha só, antes de Adão pecar, antes dele comer do fruto, o mal, só Deus conhecia o mal. Só Deus sabia o que era o mal. O homem só conhecia o bem. Porque as coisas ruins estavam destinadas somente o seu conhecimento para Deus, para o ser superior, para o ser supremo, para o ser que consegue conviver com o mal. Como assim conviver com o mal? Porque foi te ensinado, vou te falar uma coisa aqui, você toma cuidado em nome de Jesus. Te ensinaram que Deus tem problema com o pecado. Mas deixa eu te desmistificar algo aqui. Deus não tem problema nenhum com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. Quer ver? Posso te provar? Olha aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 7, nós lemos o texto. E abriram-se os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O homem pecou. Viu que estava nu. Se cobriu, mas mesmo assim Deus desceu. Versículo 8, capítulo 3 de Gênesis. E ao ouvirem a voz do Senhor Jeová, que passeava no jardim, ao fim do dia, Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e mesmo assim Deus foi até eles, versículo 9, chamou o Senhor Jeová ao homem e perguntou, onde você está? Sabe por que Deus não tem problema nenhum com o pecado? Porque ele não peca. Quem tem problema com o pecado somos nós. Versículo 10. Respondeu então o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Esse medo, olha aqui para mim. Esse espírito de medo, porque o medo é um espírito. A Bíblia vai dizer o seguinte, que eu, Senhor Jeová, não vos dei espírito de medo. Então o medo é um espírito. E foi o primeiro espírito que possuiu um homem na história da humanidade. Porque olha aqui para mim. Quando Adão pecou, ele abriu as portas espirituais que davam acesso a demônios adentrarem na terra. Então um demônio adentrou na terra e colocou medo nele, porque o medo é um espírito. A Bíblia fala que o medo é espírito, não vos dei espírito de medo. Então, quando Deus não tem problema com o pecado. Vou falar de novo, Deus não tem problema com o teu pecado. Deus não tem problema com aquilo que você faz de errado. Deus não tem problema com as suas transgressões. Ele, pelo contrário, quando você peca, ele vai até você para te dar a oportunidade de redenção. Aleluia. É forte isso. Vou falar de novo.
Quando você peca, Deus vai até você. Mas ele vai até você não para te condenar. Ele vai até você não para ver o teu pecado, mas ele vai até você para te dar a possibilidade de ser remido por ele mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Você está pegando aí? Quem está compreendendo? Então todos os problemas, todas as aflições, todas as lutas, todos os vírus, todas as doenças, tudo aquilo que a gente vive de ruim nas nossas vidas, que a gente conhece como pecado, são os efeitos que ele causou e que começou lá em Gênesis no capítulo 3. E eu vou te falar algo aqui que você precisa guardar no teu coração. O fato de estar na igreja, o fato de ser crente, o fato de ser pastor, o fato de ser ministro de louvor, o fato de você ser pregador, ensinador da palavra, não vai tirar de você todas as tentações que o pecado é enviado para você mediante Satanás. Vou falar de novo. Não importa quem você é, não importa que tipo de pessoa você é, não importa que tipo de relacionamento com Deus você tem, não importa, Satanás vai sempre lançar sobre você tentações para que você peque. Quer ver? A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Jó. Você conhece a história dele? Quem conhece a história de Jó? Jó, a Bíblia vai dizer que ele era um homem reto, que ele era um homem íntegro e que ele era um homem que se afastava do mal. Amém? Você conhece o texto. Você conhece lá em Jó capítulo 1. Então, num certo dia, a Bíblia vai dizer lá no livro de Jó que Satanás chegou até ele, até Deus. Então, porque Deus faz reuniões no céu. Você acha que Deus fica lá sentado sem fazer nada. Mas Deus faz reuniões. A Bíblia fala sobre vários momentos onde Deus reúne os seres celestiais, onde Deus reúne os seres espirituais diante dele, inclusive pede até conselho. Está lá em 2 Reis, capítulo 19, depois você procura na sua casa. Olha só, Jó capítulo 1, versículo 6. Aconteceu que num dia os filhos de Deus, os anjos, vieram se apresentar diante do Senhor Jeová e Satanás veio entre eles. Então o Senhor Jeová perguntou a Satanás, de onde vens? E ele disse, de circular a terra, de ir e vir pela terra e de passear por ela. E perguntou o Senhor Jeová a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque não há outro homem como ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Ou seja, olha aqui para mim, Deus faz uma reunião para dar testemunho de Jó para Satanás. Aí eu te pergunto, que testemunho que Deus tem dado para Satanás sobre você? Será que quando Satanás, porque ele está sempre lá, ele é o acusador das nossas almas, a Bíblia vai falar sobre isso no Apocalipse, que, olha só, eu vou te desmistificar outra coisa aqui que te ensinar errado. Posso? Só se você digitar posso. Só vou falar se você digitar pode. Vou te desmistificar algo aqui que você te ensinar errado. Te ensinaram que Satanás fica no inferno, que Satanás fica lá no meio do enxofre, que Satanás fica no meio das... Ei, para com isso. Sabe onde Satanás mais gosta de ficar? Diante do trono de Deus. É onde ele mais gosta de ficar. Embaixo do trono. Acusando os filhos de Deus. Acusando eu, acusando você, acusando a igreja, acusando todo mundo. Ele não sai de lá. Mas te ensinaram que ele está no inferno. Primeiro que o inferno nem foi inaugurado ainda. Outro dia a gente fala sobre isso. O inferno nem... Vou falar aqui de novo. O inferno nem foi inaugurado ainda. A Bíblia diz isso. Mas então Satanás está sempre. Ele está sempre diante do trono de Deus. Sempre. Acusando. E com Jó foi assim, ele foi até lá. Deus reuniu os anjos, os seres celestiais, os seus filhos, e ele foi lá. Porque ele é assim, intrometido. Então, como ele foi lá, o que Deus fez? Deus deu um exemplo de um homem íntegro, reto, temente a ele, que se afastava do mal. Falou, você está vendo Jó? Olha lá. Esse é dos meus.
E eu vou te perguntar de novo. Que testemunho Deus tem dado para Satanás da tua vida? Porque eu vou falar de novo, só ir na igreja, meu amado, não resolve o seu problema. Eu vou falar de novo. Só ir na igreja, trabalhar na igreja, não resolve o teu problema. Isso não é garantia de bom testemunho. Você pode estar dentro da igreja, você pode ser um pastor, você pode ser pregador, você pode ser profeta, você pode ser mestre da palavra, você pode ser apóstolo, você pode plantar igrejas aí mundo afora. Mas isso não é garantia de bom testemunho diante de Satanás e seus demônios. Sabe por quê? Os homens retos, os homens íntegros, os homens tementes a Deus e os homens que se afastam do mal. Nós estamos falando sobre pecado. Os homens que se afastam do pecado. Sabe o que Deus faz com essas pessoas? Deus coloca em volta dessas pessoas uma cerca viva que impede que Satanás mate, que Satanás roube e que Satanás destrua as coisas, a vida, a saúde, o bem-estar dessa pessoa. Mas não impede que ele fique lançando as tentações. Quando você é um homem reto, vou falar aqui, se você não é um homem reto, se você não é um homem íntegro, se você não é um homem temente a Deus e se você não se afasta do pecado, Satanás tem acesso livre à tua vida. Porque essas são as condições para Deus colocar uma cerca viva. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 10. Satanás então responde para Deus: mas não puseste tu porventura uma cerca viva em torno dele? E também em torno da tua casa? E de tudo quanto ele possui? Não abençoaste a obra das suas mãos e as suas posses se incrementaram sobre a terra? Mas estende a sua mão agora e toque em tudo quanto ele tem e verás se ele não vai blasfemar diante do teu rosto. Olha só, Satanás não conseguia fazer nada contra Jó. Aleluia. Está aqui no texto. Por quê? Porque tinha uma cerca viva, uma cerca divina, uma cerca celeste em volta de Jó, em volta da casa de Jó, em volta da família de Jó, em volta da esposa de Jó, dos filhos de Jó, das propriedades dele, do trabalho dele, de tudo que ele tinha. E Satanás não podia atacar. Não podia matar, não podia adoecer, não podia matar, não podia vir com Covid-19, não podia vir com nada. Porque Jó era um homem reto, porque Jó era um homem íntegro, porque Jó era um homem temente a Deus, porque Jó se afastava do pecado. Eu coloquei aí agora no meu history, depois você vai lá e vê um videozinho curto. A gente vive numa era da igreja, numa moda gospel, que eu vou te contar. Todo mundo agora é crente, todo mundo agora é evangélico. O fato de você ser crente, de você ser evangélico, não vai impedir os ataques de Satanás na tua vida se você não for um homem reto, se você não for íntegro, se você não for temente a Deus e, acima de tudo, se você não se afastar do mal. É por isso que você vê um monte de crente evangélico aí de todas as classes sociais, rico, pobre, branco, negro, olha, passando pelos piores problemas que um homem pode ter. Aleluia. Porque o pecado que impôs isso em nós. E nós vamos viver com o problema do pecado. Olha aqui para mim. Nós vamos viver com o problema do pecado até Cristo voltar, até a igreja ser arrebatada. Até nós temos os nossos corpos transformados, como num piscar de olhos. Aleluia! E aqui eu vou te ensinar outra coisa que te ensinaram errado também. Já vou aproveitar para corrigir todos esses problemas. Qual o problema? O problema aí do arrebatamento, que todo mundo está falando sobre arrebatamento agora. Agora é só aparecer uma doença que o povo fica tudo falando de arrebatamento. O arrebatamento não vai ser num piscar de olhos. O arrebatamento não vai ser como num piscar de olhos.
Isso é a doutrina errada que te ensinaram. Prova para mim, pastor. Prova. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Abre dando glória a Deus aí. Eu vou procurar rápido aqui, porque nosso tempo já está esgotando. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Foi um texto que te ensinaram errado. Desculpa. Por que te ensinaram errado? Pastor, mas eu sou crente já há 50 anos. Como assim me ensinaram errado? Olha aqui para mim. A doutrina, a revelação da palavra, ela é progressiva. Simples. Ou você acha que Deus ia ensinar algo há 1000 anos e depois ele não ia ensinar mais nada? Para com isso, gente. A doutrina, ela é progressiva. Hoje você aprende uma coisa que você só conseguiu aprender algo hoje porque você aprendeu algo lá atrás. Com a doutrina de Deus é a mesma coisa. Há 50 anos você aprendeu algo que vai te dar base para aprender uma coisa nova hoje. O problema é que tem um povo que tem a cabeça tão fechada, crente, eu vou te falar, tem uma mente tão fechada que não quer aprender nada novo. Não vai aprender mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Quem está aí? 49. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas isto te digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E aqui vos digo um mistério, olha o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Olha aqui. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui não está falando do arrebatamento. Se alguém te ensinou que isso aqui está falando do arrebatamento, te ensinou errado. Versículo 51. E eis aqui vos digo um mistério. Olha só o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse é o mistério. Que nem todos morrerão, mas todos serão transformados. E serão transformados quando? Em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Quem disse que isso aqui é o arrebatamento? Porque a trombeta, aqui, ao som da última trombeta, ou seja, quando a última trombeta tocar, todos nós teremos os nossos corpos transformados. Num piscar de olhos. Porque o Apocalipse, eu não vou entrar no Apocalipse, senão a gente se perde. Só um parêntese. Existem, fora as trombetas de juízo, que você lê lá em Apocalipse, as 7 trombetas, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, amém? Fora essas 7 trombetas de juízo, a Bíblia vai dizer que existem outras 2 trombetas. Uma trombeta que soa no início e uma trombeta que soa no fim. Uma trombeta que soa para o início da grande tribulação, que é o arrebatamento, e a outra trombeta que soa para finalizar tudo quando Cristo vem. É dessa última trombeta que ele está dizendo. Ou seja, se é a última trombeta, não pode ser o arrebatamento, porque o arrebatamento é a primeira trombeta. Fecha parêntese. Amém? Você está aí? Então nós não seremos arrebatados como num abrir e fechar de olhos. Tinha ensinado errado. Aleluia. Vamos voltar para a tentação. A gente está falando de tentação, pulamos para Jó e agora falamos de arrebatamento. Jesus vai nos ensinar na sua oração modelo. Qual é a oração modelo, pastor? Pai Nosso. Pai Nosso é um modelo de oração. Não é para você ficar repetindo ela igual tem um povo aí que fica fazendo. Não é para isso. Ela é um modelo. Os discípulos perguntaram para ele, para falar assim para Jesus: Mestre, o senhor pode nos ensinar a orar? Ele falou: sim, vou te ensinar. Se alguém me perguntar, você pode me ensinar a andar de bicicleta? Eu vou dar uma voltinha na bicicleta, vou entregar para ele. Esse é o modelo. O Pai Nosso é uma oração modelo. Olha só o que ele disse. Vocês vão ter que falar para o Pai. Ele disse assim: diga para o Pai, peça para o Pai, que não nos deixe cair em tentação. Você tem que pedir isso para Deus sempre, meu filho.
Você tem que pedir para Deus sempre. Pai, não permita que eu caia na tentação do adultério. Pai, não permita que eu caia na tentação da pornografia. Aí você diz a tentação que está sendo sobre ti. Não permita que eu caia na tentação de passar a perna no meu vizinho, de passar a perna no meu cliente, porque você precisa ser íntegro. Você precisa ser um homem reto. Quem está pegando? Sabe por quê? Quando a gente vai estudar a tentação, existe duas frentes na tentação. Escuta isso aqui, Lucas. A tentação tem a tentação que vem de fora, a tentação que de fora para dentro e a tentação que vem de dentro para fora. A tentação que vem de fora para dentro é aquela que Satanás lança. É aquela que os demônios lançam. São as probabilidades, as possibilidades que eles lançam sobre as nossas vidas para que a gente peque. Amém? E a tentação que vem de fora para dentro são os desejos da carne. São os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, Paulo vai falar sobre os desejos da carne. Então, olha aqui para mim. Além do problema que a gente tem de Satanás jogando tentação contra nós, ainda temos o problema da carne que está querendo fazer a gente pecar de dentro para fora. Só que você é um crente evangélico agora, da nova moda gospel, e eu vou te falar, olha só, eu repudio essa palavra gospel. Aí você é da onda gospel aí, você acha que Deus te ama e amém, glória a Deus, Deus é amor e só isso e beleza, não ora, não tem intimidade com Deus, não vive uma vida reta, uma vida de integridade, não se afasta do mal, só tem amigo do mundo, estou dando um exemplo, tá, meu amado? Só tem amigo do mundo, só vive com as coisas do mundo. Tá achando que vai ser arrebatado não, né? Porque você não vai não. Não vai não. Sinto muito. Você precisa ter uma mudança de vida. Porque o evangelho, ele muda vidas. E se o evangelho não mudou a tua vida, sinto lhe informar. Você não vai subir não. Esquece até a história do piscar de olhos que você não vai ser arrebatado. Nem precisa se preocupar com isso. Quem está aí? Porque olha só, a carne, o pecado, nós estamos falando sobre os efeitos do pecado, amém? Um dos efeitos do pecado no homem é a carne corruptível. Nós lemos aqui no texto de Coríntios, vou ler de novo. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Mas isto digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Olha só, esse nosso corpo, devido ao efeito do pecado, tornou esse nosso corpo corruptível. Ou seja, ele quer se corromper. Ele quer fazer aquilo que é errado. Então, você é uma alma. Já vou te desmistificar outra coisa aqui que te ensinar errado. Você não é um espírito, você é uma alma. O problema é que a alma ela tem a mesma essência do espírito. Aí o povo confunde tudo. Tá pegando? A alma e o espírito são feitos da mesma essência. O corpo que é diferente, o corpo que é físico. O teu espírito ele é de essência espiritual, a tua alma também. Mas você é uma alma. A Bíblia vai falar sobre isso lá em Gênesis no capítulo 2. Capítulo 1, a partir do versículo 27. Nós somos alma vivente, nefesh. Nós somos uma alma vivente. Ou você viu, mostra para mim onde está na Bíblia que o espírito vai ser condenado. Espírito nenhum é condenado. Quem é condenado é a alma. É a alma que vai perecer no inferno. É a alma que vai ser lançado no inferno. Não é o espírito. Então você é uma alma. Então o teu corpo, a tua carne, fica desejando as coisas corruptíveis. Ele quer ser corrompido. Então a sua carne, a sua natureza, essa natureza que é um efeito do pecado, quer fazer coisas corruptíveis. Então você que é uma alma, intelecto, você é quem decide. Se você faz aquilo que a carne quer que você faça ou não. É você que decide. Lembra da história da árvore? Tem 4 tipos de árvore. Você escolhe qual que você quer comer. Se Adão tivesse escolhido comer das outras 3, e menos da árvore que Deus não mandou comer, estava aí. A gente estava aqui com ele agora. Quem está aí? Então,
Paulo vai falar sobre as concupiscências da carne, lá em Gálatas no capítulo 5. Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, que a carne milita contra o espírito. Ou seja, a carne fica pedindo para você, por exemplo, ir dormir. Só que o teu espírito pede para você, vai orar. Ah, você não está pegando, estou te dando um mistério aqui. Estou te ensinando uma coisa que ninguém nunca te ensinou. Gálatas capítulo 5, abre aí. Tá abrindo aí, Lucas? Gálatas capítulo 5. Você tem alguma dúvida, meu amado? Digite aí se você tiver alguma dúvida. Nós estamos aqui ao vivo. Gálatas capítulo 5. Eu já estou terminando. Um estudo poderoso sobre os efeitos do pecado. Porque eu vou te falar, tem esse acrentalhada gospel aí, eu vou te falar só Jesus, viu? Eles não querem saber de viver vida de retidão, não. Vida de ser temente a Deus. Integridade, olha só. Eu lembro que há muitos anos atrás, a minha família é uma família evangélica há muitos anos. Quando falava de crente, eu falava assim, mas fulano é crente. Eu falava, ixi, meu, não deve ser meio burrinho. Ou então deve ser pobre. Na minha época era assim, desculpa, eu tenho 35 anos, há 30 anos atrás era assim. Quando eu falava de crente, eu falava, isso no mínimo é burro ou pobre. Mas, tenho certeza absoluta que é honesto, Lucas. Ninguém discutia honestidade, integridade e retidão de um crente. Hoje não. Fala que é crente, a primeira coisa que as pessoas já... Olha só. Porque eles não dão valor para essas coisas. Quem está aí? Gálatas capítulo 5, eu não vou ler todos os versículos porque é muita coisa. A partir do versículo 17, Paulo vai falar sobre a concupiscência da carne. Porque a carne milita no desejo contrário do espírito. E o espírito deseja o que é oposto à carne. Olha só por aqui a gente já podia parar. Porque Paulo fala que a gente tem que viver pelo espírito. Ou seja, já dá para compreender o texto. Se a gente tem que viver pelo espírito e o espírito está oposto à carne, tudo aquilo que a carne deseja você não tem que fazer. Quem está pegando? Olha lá, continuando, parte B do versículo. E ambos se opõem um ao outro, porque vós não façais para que vós não façais o que eles querem. Ou seja, eles são opostos. Por quê? O espírito está mandando você orar, só que a carne está mandando você ligar o Netflix. O espírito está mandando você ler a Bíblia, mas a carne está mandando você ir para a internet, rede social. Versículo 18, Gálatas capítulo 5. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas publicamente. Que são? Aí ele vai falar uma lista aqui de um monte de coisa errada que a crentalhada aí gospel adora fazer. Eu vou falar, não tem que falar. Prostituição. Fornicação. Ou vai dizer para mim que você não conhece nenhum crente que mora junto, mas não é casado. Já está aqui fornicando. Prostituindo, cometendo imundícia. Está aqui no texto. Idolatria. Você acha, olha aqui para mim, você acha que idolatria você acha que idolatria é só você ficar rezando pro santo? Negativo. Negativo. Não vou nem entrar nesse ponto que vai dar polêmica. Feitiçaria. Inimizade. Inimizade. O que você mais encontra na igreja é inimizade. Contenda. Ciúmes. Ira, discórdia, divisões, heresias, invejas, homicídios. Pastor, eu nunca matei ninguém. Matou sim. João vai falar que se um irmão odiar o outro irmão, já assassinou ele. Homicídio é um assassinato. João vai falar sobre isso lá na sua epístola. Que se um homem odia, se um crente, para você compreender, se um crente odiar outra pessoa, não precisa nem ser crente. Se você é crente, se você ficar com ódio de alguém, você já matou ele. Mas a crentalhada gospel não quer saber de mudar de vida. A única coisa que ele mudou na vida dele é que de vez em quando ele vai para a igreja.
Triste isso. Acha que vai ser arrebatado? Vai nada. Está aqui no texto. Vamos continuar. Embriaguez. Nem sei se eu devo entrar nesse mérito. Embriaguez. Você sabia? Isso é ciência, tá? Que muitas vezes você está bêbado e nem sabe. Sabia, Lucas? Isso é a ciência que diz, não sou eu. Essas são as obras da carne. Glutonaria com orgia. Olha aqui. E todas as coisas semelhantes a estas. Pastor! Fala pra mim onde que tá na Bíblia que fumar é pecado. Falo. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Tá lá. E todas as coisas semelhantes a estas. Pegou aí, Lucas? Porque se Deus fosse... Olha aqui, se Paulo fosse colocar tudo o que é obra da carne, ia faltar papiro. Ia faltar papel. Então ele colocou só as principais e ali colocou e tudo o que se assemelha a isso. Ou vai dizer pra mim que você nunca viu um homem no bar chapando, bebendo lá um monte de cachaça, de cerveja e ele não fuma, ninguém fuma. Ah, é semelhante, anda lado a lado. Anda lado a lado. Se está lado a lado, são coisas semelhantes a essas. Se são coisas semelhantes a essas, são obras da carne. Se são obras da carne, é pecado. Mas o crente gospel não quer saber disso. Sabe o que ele fala para mim? O crente gospel, o crente nada a ver, ele fala, nada a ver, pastor. Deus é amor. Deus, ele ama o crente. Deus, ele não vai fazer isso com a gente não, pastor. Será? Posso continuar o texto? Nem sei se eu continuo o texto, nem terminei o versículo 21 ainda. Porque, vou continuar. Como já vos disse antes, também vou dizer agora. Os que praticam estas coisas jamais herdarão o reino dos céus. Posso te falar uma coisa? Só se você for crente eu vou falar. Toma uma decisão na tua vida e muda. Por quê? Ir na igreja todo domingo, ficar assistindo live, não que você não deva ir na igreja todo domingo, deve, eu vou. Não que você não deva ir na igreja de dia de semana, sim, eu vou. Não que você não deva assistir live, sim, eu assisto. Não que você não deva fazer a obra de Deus, sim, eu faço. Mas não é só isso. Se você faz isso, só isso, e acha que é um crente lindão, desculpa. Mas se você pratica o que está aqui, nesses versos, ou coisas semelhantes a isso, posso ler o texto de novo? Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias com orgias e todas as coisas semelhantes a essa. Tudo que se assemelha a essa lista que está desde o versículo 20 não, perdão. Desde o versículo 18, Lucas, 19, o verso 19, o verso 20, o verso 21, e tudo que se assemelha com isso, se você pratica isso, se isso não te traz vergonha mais, se isso não te faz mais temer a Deus, se você não tem mais problema nenhum com isso, se você continua vivendo essa vida, vou te dizer, como já está aqui no texto, versículo 21, como já vos disse antes, vos digo agora, os que praticam estas coisas, jamais, não é nem não, é jamais, herdarão o reino de Deus. O negócio é sério. Amado, o negócio é sério. Viveu uma vida de cristianismo, no evangelho, aceitou a Cristo. O negócio é sério. Você não pode viver com... Minha mãe diz muito isso, Lucas, a avó. Você não pode viver com um pé numa canoa e o outro pé na outra canoa. Não pode. É morte. Olha aqui para mim. O evangelho é morte. Paulo vai falar sobre isso. Já não sou eu, mas
quem vive agora é Cristo quem vive em mim. Mas Cristo não vive em crente idólatra, adúltero, beberrão. Está aqui no texto. Tem alguém aí ainda? Aleluia. Aleluia. João pregava isso, o Batista. Era esse tipo de mensagem que João Batista pregava. Pedro pregava isso também. Era esse tipo de mensagem que Pedro pregava. E uma pregação dessa de Pedro, como essa aqui, como esse estudo que a gente está fazendo aqui, numa dessas pregações, Pedro, usado poderosamente pelo Espírito Santo, tá lá em Atos, no comecinho, lá do capítulo 4, depois você lê. 3 mil pessoas aceitaram a Cristo numa só pregação. Olha aqui para mim, uma só pregação de Pedro. Esse tipo de pregação aqui converteu 3 mil pessoas, uma pregação só. E a Bíblia vai dizer que eles foram batizados. Aceitaram a Cristo e foram batizados no mesmo dia. Nem precisou fazer cursinho de batismo. Porque hoje o crente é tão ruim que ele já começa ruim no início. Ah, vou ter que falar. Posso falar, Lucas? Aceita Jesus hoje. Mas aí ele falou, olha, eu vou aceitar Jesus, mas eu vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de beber, então eu não vou batizar não. Aí fica 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem crente que tem mais de ano que aceitou Jesus e não foi batizado ainda. A Bíblia vai dizer lá em Atos que Pedro pregou o evangelho, esse tipo de palavra aqui dura, palavra pesada, e 3 mil pessoas se converteram e se batizaram. Sabe como, olha aqui para mim, sabe como que tinha que ser as coisas hoje? A piscina ou o tanque batismal tinha que estar lá todo domingo na igreja funcionando, ô Lucas. Porque a pessoa aceitou Cristo, quer batizar agora? Já vai na água na hora. É que a pregação tá tão ruim, é o povo tão ruim de Bíblia, que tem que um prega, aí o outro tem que dar o curso do batismo, aí o outro que tem que fazer a pregação do batismo, é porque o povo é ruim demais de Bíblia e de palavra. O tanque batismal e a piscina na igreja tinha que estar todo domingo, todo dia de culto tinha que estar lá prontinho para se alguém quiser batizar no dia. Aceitou Jesus hoje? Amém, glória a Deus. Eu acho lindo. O pessoal vai lá aceitar Jesus, o povo abraça. Eu acho lindo isso. Só que já tem que fazer a pergunta, Lucas. Já quer batizar aqui? Já vão batizar. É que o povo não sabe a importância do batismo. Jesus vai falar sobre o batismo lá em João capítulo 3. A partir do versículo 2, ele vai falar com Nicodemo sobre o batismo. E eu vou te ensinar aqui a última coisa para a gente fechar. Abre aí a sua Bíblia, João capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Antes de fazer essa live, eu estava orando e pedi para Deus falar poderosamente através da minha vida hoje. Eu sinto Deus falando hoje. Eu sinto Deus falando poderosamente hoje. O meu coisa aqui travou, filho. Dá uma Bíblia aí pra mim, pelo amor de Deus. Pega aí qualquer uma aí. Abriu, filho? Pode trazer, mas traz mesmo assim. João capítulo 3. Vou falar sobre o batismo, a importância do batismo aqui, para você aprender por que o batismo é importante e o que essas pessoas estão negligenciando. João capítulo 3, versículo 3. Respondeu Jesus e disse: verdadeiramente te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Para aqui. Não pode nascer de novo. Você nasce de novo quando? Digite aí. Quando? Quando que você nasce de novo? A Bíblia vai dizer que Jesus, o último Adão, ele é espírito vivificante. Está lá em 1 Coríntios 5,17, se não me engano.
que Jesus é o último Adão e que ele é espírito vivificante. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quando você vai lá na igreja, quando você está na igreja e o pastor chama e você sentiu aquela coisa, você sentiu que Deus falou com você, ele fala, quem quer entregar a vida para Jesus aqui? E aí você vai até lá e ele pergunta para você, ei, Jesus quer ser o Senhor e Salvador da tua vida, você aceita? Aí você diz assim, eu aceito, aleluia. E aí, então ele ora por você, e aí ele fala algumas coisas para você, tem a sua confissão de fé. Naquele momento você aceita Cristo como Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida, naquele instante você nasce de novo. Teu espírito que estava morto, por causa de Gênesis, nós vamos voltar lá, teu espírito que estava morto, vivifica, porque Jesus, Cristo, vivifica o teu espírito. Então, conforme João 3,3, agora você nasceu de novo, agora você pode ver o reino. Você pode ver, só ver. O texto continua. João capítulo 3, versículo 4. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer depois de velho? Pode porventura entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, ele era príncipe de uma sinagoga. Ele era príncipe dos fariseus, então ele tinha uma sinagoga que estava sob a responsabilidade de Nicodemos. Ou seja, ele era mais ou menos como se fosse hoje, como se fosse um pastor de igreja. Então Nicodemos era um pastor de igreja. Só que não sabia o básico. Olha só o que Nicodemos perguntou para Jesus. Como que pode um homem velho entrar no ventre da tua mãe? Olha só, é mais ou menos os pastores de hoje que não estudam. Aí fica depois questionando, fazendo pergunta boba. Olha só o que Jesus disse para Nicodemos, versículo 5. Verdadeiramente te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então existem duas condições, existem dois tipos de pessoas. Existem três tipos de pessoas. Pessoas que não podem ver o reino, existem pessoas que podem ver o reino, mas não podem entrar, e existem pessoas que podem ver o reino e entrar nele. Pegou aí, Lucas? Meu filho está aqui acompanhando aqui, ó. Meu filho tem 13 anos. Perguntar de Bíblia para ele, eu vou te falar, ele dá baile, muito pastor aí. Ó, então, existem três tipos de pessoas. Pessoas que não aceitaram Jesus, não podem nem ver o reino. É por isso que muitas vezes você vai explicar sobre Jesus para o seu patrão, para o seu amigo, para aquele cara que, né, você vai falar sobre o reino de Deus, ele não entende. Por quê? Porque o reino de Deus é loucura para ele. Ele não consegue nem ver o reino. Por isso que Paulo vai falar que o reino de Deus para algumas pessoas é loucura. Então ele não pode nem ver, ele não aceitou Jesus, ele não pode nem ver. Mas aí o cara foi na igreja, aceitou Jesus, então agora ele vê. Então é por isso que depois que você aceita Jesus, você começa a ver as manifestações do Espírito, você começa a ver os milagres, você começa a ver Deus agindo na tua vida, porque agora você pode ver o reino. Só que você não foi batizado ainda. Então você está aqui, ó. Você pode só ver, mas não pode entrar no reino. Alguém já pegou aí? Alguém pegou aí? Então você aceitou Jesus, você pode ver o reino, mas você não pode entrar. Versículo 3. Verdadeiramente te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Versículo 5. Verdadeiramente te digo, aquele que não nascer não pode entrar. Ou seja, você aceitou Jesus, seu espírito está vivificado. Você pode ver, mas você não pode entrar. Porque tem que passar pelo batismo, tem que passar pelas águas do batismo, tem que nascer da água. Só que olha aqui para mim, vou te explicar para você compreender. Aceitou a Cristo, aí você pode ver o reino. Talvez você entre ou talvez você não entre. Você não pode entrar no reino, perdão. Aceitou a Cristo, não pode entrar no reino. Você só pode ver. Está aqui, versículo 5. Aquele que não nascer da água não pode entrar. É por isso que você primeiro aceita Cristo, depois você vai às águas do batismo. Então você nasceu quando você aceitou Jesus, agora você pode ver o reino. Aí você vai e batiza. E aí agora você pode entrar no reino ou não. Amém? Só que o que acontece, ô Lucas? Pergunte pra mim o quê? O que acontece é o seguinte... que o pastor prega, o pregador prega, o evangelista prega, a pessoa vem e aceita Cristo. Só que aí a igreja
só vai ter o próximo curso de batismo dali 6 meses. Ou seja, se essa pessoa que aceitou Jesus morrer antes de batizar, e aí? Filipe. Quem lembra da passagem de Filipe? Tem um homem sentado numa carruagem, lendo Isaías. Filipe viu. Filipe era um excelente evangelista. Aleluia. Filipe era o exemplo de evangelista. Filipe era apóstolo, mas também era evangelista, porque você pode ter mais de uma função dentro do ministério. Então, o Júnior Farias de França está perguntando, então o batismo nas águas é fator determinante para entrar no reino de Deus? Sim, conforme o texto. Vamos ler, Júnior? João 3,5, verdadeiramente te digo, aquele que não nascer da água, ou seja, do batismo. Batismo, tem 3 tipos de batismo, a Bíblia vai dizer. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. João vai falar sobre isso. Quando ele vai batizar Jesus, ele vai dizer, eu vos batizo, João o Batista vai dizer, eu vos batizo com água, mas virá após mim aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, olha só, aquele que não nascer da água, ou seja, que é o batismo nas águas, e também não nascer do Espírito, ou seja, não tiver o batismo no Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mais claro do que isso, só a água do batismo. Tá pegando aí, Júnior? Letícia, forte Letícia. Quem tá pegando? Só que aí a igreja, o evangelista, olha só Filipe, tava falando de Filipe. Filipe viu como que é o nome daqueles, me fugiu a palavra aqui. O eunuco. Filipe então viu o eunuco lendo o livro de Isaías. Então ele já viu e encostou no eunuco, começou a evangelizar o eunuco. O eunuco decidiu aceitar Cristo. Entendeu que aquela passagem de Isaías que Filipe explicou para ele, se falava sobre Jesus, falava sobre a vinda de Cristo. Então o eunuco aceitou Jesus. Então o eunuco aceitou Jesus. O que Filipe fez em seguida? O eunuco perguntou, e como que eu faço para entrar? E Filipe falou, então você tem que batizar. Ele falou, então eu posso me batizar nessas águas aqui? Posso me batizar nessas águas aqui? O eunuco perguntou para Filipe. Filipe falou, agora. Ou seja, o bom evangelista vai e prega a palavra, a pessoa aceita Cristo e na mesma hora é batizada. Quem está pegando? Aleluia! A gente pode falar sobre isso. Danilo está aí, Danilo, meu amigo. Deus te abençoe, Danilo. Louvado seja Deus pela tua vida. Meu amigo aqui de Cotia, pertinho de nós. Porque existem 3 tipos de batismo. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Eu vou falar mais ou menos, tá, meus amados? A gente pode fazer um estudo só sobre isso. O batismo são 3, mas ao mesmo tempo é 1. Aleluia. Vamos falar só sobre batismo outro dia. Porque são 3 tipos de batismo, mas ao mesmo tempo é um só, assim como nós somos, assim como a divindade de Deus é 3 em 1. O batismo também é 3 em 1. Amém? Tem alguém que fez uma pergunta aqui para mim, ó. Júnior, aceitei Jesus hoje. Glória a Deus pela tua vida. Teve festa no céu hoje, aleluia. Batismo mês que vem. Jesus volta nesse meio tempo. Eu fico? Não. Sei. Depende se você tem sido um homem íntegro, se você tem sido um homem reto, se você é temente a Deus, se você se afasta do mal, se você busca viver em santidade, se você está buscando aproximação com Deus, se você está buscando comunhão com Ele, se você quer ser uma pessoa diferente. Tudo isso vai depender. Amém? Nós vamos falar. Eu tenho um vídeo meu aí no meu YouTube, depois vocês procurem lá. Tá no YouTube esse vídeo, falando sobre o que é galardão e o que é reino de Deus. Eu explico direitinho para você, viu, ô Júnior?
O que é o galardão e o que é o reino de Deus? Quem vai reinar? Como que você vai reinar com Cristo? O que é reinar e o que é recompensa? Tá lá no meu YouTube, lá você procura lá Eric Santana, Pastor Eric Santana, digita no YouTube, Pastor Eric Santana, aí você já vai encontrar lá no meu canal, tem vários vídeos, você procura lá, tá explicando direitinho sobre isso. O Danilo fez uma pergunta, tem um casal que quer batizar, mas não casou. Muito boa pergunta, Danilo. Eu não recomendo, tá? Por quê? Eles estão em iniquidade. Eles podem estar vivendo em iniquidade. Como assim, iniquidade? Como eu expliquei no início do estudo. A iniquidade é um pecado institucionalizado, ou seja, quando você vive um pecado e aquilo não tem efeito nenhum para a tua vida e aquilo é normal, já nem é mais pecado. Então isso é iniquidade. Eu não sei se eles estão em iniquidade. O que eu aconselharia? Eu aconselharia eles a ir no cartório, realizar aí o casamento civil e batizar, tá? Eu aconselho isso. Resolve primeiro a questão do pecado que está aí institucionalizado, porque estão em fornicação. Fornicação é isso, é você praticar relações sexuais com uma pessoa que não é o seu esposo, que não é a sua esposa, tá? Então eu aconselho esse casal a ir no cartório, resolver a questão do casamento civil e aí pode batizar. Amém? Eu aconselho fazer isso. Amém? Porque acontece, a gente estava falando sobre Pedro. Pedro batizou 3.000 pessoas. Imagina se Pedro for sentar lá, você é casado? Se ele fosse fazer, não ia ter como. Né? Então é importante a pessoa ter isso dentro dela. Pastor, eu sou casado, já marquei o casamento, mas quero batizar. Porque vai ter o batismo na minha igreja amanhã. Amém. Batiza e casa. Ou seja, essa fornicação ela não está institucionalizada na tua vida. Você já sabe que aquilo precisa ser feito, você já está mudando aquilo e aí você vai batizar. Então são situações diferentes. Amém? Amém, ô Danilo, presbítero Danilo? Amém? Mais alguma pergunta, gente? Só para a gente já finalizar o texto aqui. Então eu estava falando sobre o reino. Então precisa batizar. Eu estava falando sobre as pregações. Então esse tipo de pregação aqui pesada, esse tipo de pregação dura, é o tipo de pregação que leva as pessoas para o reino. É o evangelho. Não tem jeito. O problema é que a gente vive uma geração na igreja com essa invasão desses coaches. É uma invasão de um evangelho, não só de prosperidade, mas um evangelho de tudo bem, Deus é amor, só alegria. Muito massageando demais o ego das pessoas. E a crentaiada, eu vou te falar, povo crente é difícil. Povo crente é difícil. Então, esse tipo de mensagem, esse tipo de estudo é a verdade, não tem. Jesus é graça, olha só, Jesus é cordeiro. Amém. Mas ele também é leão. Ele é o parente remidor, mas ele também é o parente vingador. Amém? Então, o evangelho de Jesus, o evangelho, ele é cordeiro, mas ele também é leão. Amém? Ele também ruge alto. Glória a Deus. O que eu queria falar para vocês era isso. Para que a gente pare de viver um evangelho, uma vida. Olha só, Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2. O último texto, tá? Romanos capítulo 2, versículo 2. Eu falo muito sobre esse texto. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, porque aqui na minha Bíblia está mais rápido do que aqui no... Texto muito conhecido, Romanos capítulo 2, versículo 2, Paulo vai falar o seguinte: não sede conformados com este mundo, mas, ou seja, não se conforme com o que as pessoas deste mundo fazem. Não se conforme com o que as pessoas deste mundo fazem. Mas, sede transformados pela renovação do vosso
entendimento. Por que eu preciso fazer a renovação do meu entendimento? Paulo vai explicar. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que o crente gospel fala? Deus é amor, Deus é... Só que ele não é transformado. Olha aqui na minha Bíblia como está, ó. Está marcado de amarelo. Ele não é transformado. Ele não é transformado. Olha aqui. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra entendimento, ela está ligada com alma. Ela está ligada com caráter. Ela está ligada com aquilo que você é. Essa palavra transformado, a palavra transformados, usada em Romanos capítulo 12, no versículo 2, a palavra original, ela é metamorfos, a palavra grega. Metamorfo. O que é metamorfo? É a palavra traduzida do grego para o português, metamorfose. E o que é uma metamorfose? Uma metamorfose, a palavra metamorfose, ela está ligada com uma borboleta. Como assim, pastor, com uma borboleta? Uma borboleta que um dia foi lagarta. Ah, você não está pegando. Sabe o que é o evangelho? Sabe o que é ser cristão? Sabe o que é ser crente? É uma pessoa que olhou para você antes de você ser crente e que nunca mais te viu porque você estava encasulado. E agora ela te vê, ela olha para você e fala, eu não acredito. Você? Fulano de tal? Que mudança? Você é uma borboleta, mas eu te conheci lagarta. Pegou? Isso é o evangelho. Se uma pessoa que te conheceu lá quando você era do mundo, bebendo, mentindo, roubando, passando a perna, adulterando, pornografia, isso aqui, tudo aquilo que você fazia, que eu também fiz, mas Jesus me libertou. Se essa pessoa que te conhecia nessa época te vê hoje e fala, ixi, você é a mesma pessoa, não teve renovação de entendimento, não teve renovação de caráter, não teve transformação na tua alma, não teve mudança, você não vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Desculpa, mas alguém tem que falar, está no texto. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que ser transformado. Você tem que ser diferente. Se você bebia, você não bebe mais. Tá entendendo, filho? Se fumava, não fuma mais. Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Se passava a perna em todo mundo, não passa mais. Se bebia, não bebe mais. Tá pegando? Sabe por quê? O pecado cauterizou todas essas coisas ruins no ser humano sem Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Eu gostaria de deixar essa mensagem. Era essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês que ficaram até aqui, até o final, eu gostaria de apresentar para vocês algumas coisas que eu tenho. Visite o nosso site www.ericsantana.com.br. Lá tem estudos, tem mensagens, tem pregações. Você pode ouvir os nossos estudos, nós temos lá os podcasts. Você pode ouvir os nossos estudos, tem os nossos vídeos, você pode assistir as minhas pregações, você pode assistir os nossos estudos, tudo lá no site www.ericsantana.com.br. Lá você pode também adquirir o meu livro As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual, por onde Satanás entra na vida dos crentes dessa geração. Então tudo que eu estou falando aqui hoje está aqui nesse livro. Por onde que Satanás tem atacado a vida dos crentes dessa geração. São 4 áreas favoritas de Satanás. Está aqui quais são as áreas e por onde ele quer entrar. Então você é crente, você é cristão, você precisa desse livro para você poder fechar essas portas que Satanás quer entrar. Amém? Glória a Deus. Então lá no site você consegue adquirir também, dá para parcelar, dá para pagar dividido, dá para pagar em 10 vezes, enfim. Vai lá no site
e adquira. Se você é crente, você precisa desse livro. Amém? Glória a Deus. Lá você vai conseguir também, se você gosta de assistir mensagem, pregação, tem lá DVDs das minhas mensagens, das minhas pregações. Essa mensagem aqui, se você é um ministro de Deus, se você tem alguma obra na casa de Deus que você faz, se você é evangelista, profeta, pastor, pregador, enfim, só sobre os ministérios, o problema, o que tem faltado para os ministros de Deus nos dias de hoje. Então, se você é diácono, se você é ministro de louvor, se você trabalha na obra de Deus, fazendo qualquer coisa, você precisa assistir essa pregação. Amém? Está lá no meu site também, você consegue adquirir. E também tem esse DVD aqui também, uma pregação poderosa que eu gravei lá em Diadema. Tá aqui, tô tentando ajustar aqui. Aí. O que realmente importa no meio do deserto? Porque muitas vezes Deus permite a gente ir no deserto porque Ele tem alguma coisa pra gente. O que é que importa? O que é que Deus quer pra mim e pra você quando a gente está no deserto? Tá aqui nesse DVD uma mensagem poderosa. Se você quiser assistir, entra lá no site, adquire, tudo lá você pode parcelar. Tem uma promoção que a gente está fazendo. Eu não lancei ainda no site, mas já vou lançar aqui. Então, se você adquirir os 2 DVDs, vou deixar aqui, ó. Se você adquirir os 2 DVDs, você leva de brinde o livro. Então já entra lá, já compra os DVDs, já ganha os livros e aí aproveita o seu momento de confinamento, mergulhando na palavra de Deus, amém? E ao mesmo tempo você colabora com esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Amém, meus amigos? Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam de compartilhar esses vídeos. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, em todos os grupos que você tem. Compartilhe esses vídeos com seus amigos. Marque os seus amigos nos comentários. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe no WhatsApp. Manda esse vídeo aí para que mais pessoas sejam abençoadas, assim como eu tenho certeza que Deus te abençoou e te edificou poderosamente nessa noite, assim como Ele fez comigo. Amém? Glória a Deus, foi muito bom estar com vocês. Louvado seja Deus pela sua vida. Um abraço, Deus te abençoe.